Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Agora, vamos falar sobre... Vasco. Essa reta aí, né? Vasco da Gama. O Vasco quer muito cair, mas o Bahia quer mais. O Vasco não vai cair. Mas, assim, por uma pura incompetência do Dos Bahia. três, Cara, é eu o acho melhor que futebol. Essa Tranquilamente. derrota do Bahia foi uma... Merecia ter vencido do Grêmio. Criou pra isso. Não, dos três, o Vasco que joga, é isso, que joga o melhor futebol. Mas de longe. De longe. De longe. O Santos é o pior Santos é um futebol. negócio hoje. E assim, Era a um ponto time de... que tava numa sequência melhor e foi... É porque o Santos, assim, nesse segundo turno brasileiro, ele fazia uma atuação, por exemplo, contra o Vasco. Sim. Do Soteldo e tal. Porra, fugiu. Contra o Flamengo. Daqui a pouco o jogo seguinte é uma tragédia. É assim. Sim. Agora é igual agora. O Santos enfrentou o Fluminense querendo mais nada no Brasileiro. 3x0 fora o... E outros 3x0 do Furacão Ontem também. 3x0, cara. 0 do Furacão. Então. Esse jogo aí, assim. E Acabou. também sem... Incrível. Sem alternativa. Assim, o time... não dá pra tirar nada. O craque Foi no uma banco. bola. Craque no banco. É, um craque no banco. Deve ter tido também algum... É. Que não é normal. que Mas procó. ele não marca 6 jogos. Pô, mas se o Santos ainda tem chance de estar vivo é por causa dos gols Com ele, dele. pior ser ele. Então assim, aí botaram o Júlio Furk, Poçando. argentino, poçando Júlio Furk, com todo respeito. Pra galera. Não, centroavante pesadão. Cintura, como é que é? Cintura dura. Tomou sopa de gesso. Tá com uma âncora. Uma âncora na cintura ali, ó. Então Mas assim, o Vasco, cara... pro Marcos Leonardo tá no banco, porque azedou. Alguma coisa azedou. O Vasco tem que, assim, tem uma coisa o Vasco tem. Sorte, amigo. Porque a rodada o Vasco foi incompetente. 2 vezes. Porque contra o 2 Furacão, rodadas. o Vasco Todo também... mundo foi incompetente. Então, Mas mas por 2 Furacão, rodadas todo mundo uns seguintes. 3, né? Mas por O 2 Vasco também rodadas, criou... Foi um jogo que o Furacão... Você fez o jogo do Furacão contra o Santos aí. O jogo do Vasco, o Furacão tava dando mole, errando saída de jogo. Algumas vezes o Vasco teve o contra-ataque numa jogada bem ali, com o Verratti bem, e perdeu gol no final do jogo. Agora contra o Grêmio, mesma coisa, era o jogo do Grêmio. Pô, despedida do Soares em casa. Eu imaginava assim, falei, vai ser duro, hein? De um Grêmio, assim, sem dar chance. Gol e... O Grêmio fez o gol, teve umas outras criações, mas o Vasco... Acho que o segundo tempo inteiro o Vasco tá estocando e com chance clara. Verratti perdendo o gol na pequena área. O Peck no fundo cruzando e o Verratti falhando. Porra, assim, o Vasco teve chance de empatar pelo menos o jogo. Marlon Gomes dando arrancada ali lá de trás, absurdo. Até o também. final do jogo. Assim, eu concordo com vocês quando vocês dizem que o Vasco pratica de longe o melhor futebol. os 3. Entre os 3. Mas nesse Lembrando que o Vasco, no segundo turno, que é onde esse time do Vasco jogou, porque todo mundo foi contratado no intervalo, no segundo turno o Vasco é 6º. Mas É a nesse... primeira página do Assim, Campeonato Brasileiro. demorou a botar o país nesses Nesse 2 jogos. O Ramon chega no intervalo. Nesse momento, assim, essa discussão do futebol melhor jogado, eu acho que ela tem que ser secundária. Porque, assim, Tem que fazer gol e ganhar. E Não, mas ganhar jogar ponto. o melhor futebol... você tá mais próximo. A tendência é que você tá mais próximo da vitória. Mas, por exemplo, a realidade do Vasco hoje Ele é pode que cair. aquele empate contra o Atlético Paranaense, ele é o que tira o Vasco da zona. Então, assim, é por conta daquele empate que o Vasco não está Os na outros zona. vacilaram. O Bahia perdeu pro São Paulo, gol do Caio Paulista no final, no último lance do jogo. Então, o Bahia... Perdeu pro América. Perdeu pro América. Assim, O Vasco Já- não podia perder pro Corinthians. assim, o Bahia tinha... Isso que é o ponto passivo. Aquele jogo não podia perder. o- Se o Vasco não perde aquele jogo, até o Corinthians estaria na última tipo rodada. assim, O que eu tô querendo chegar é que se o Bahia tivesse feito minimamente o dever de casa... Tava fudendo o Vasco. Assim, tava fudendo e de muito. É. E de muito, porque o Bahia teve, da sua tabela, 2 jogos de uma acessibilidade gigantesca. O São Paulo, que embora ainda tivesse um pouquinho de chance de rebaixamento, era minúscula a chance. Dá uma sacolada fora no Corinthians E vai o perder América São Mineiro, Paulo em ele casa. joga. O América Mineiro, último ele, minuto. o América Mineiro ele Mas joga Botafogo. um tempo com o jogador a América mais. Mineiro também, o pô. Ademir perde 2, 3 gols sem goleiro praticamente. Então, assim, nessas últimas rodadas, entendo que o Vasco jogou melhor, fez um jogo de igual para igual com o Grêmio, jogou também de igual para igual com o Atlético Paranaense, só que até agora não tá bastando esse jogar de igual para igual. Bastou pela incompetência do Bahia. Então, Não. assim... Vai ser isso aí. Nessa reta final, essa parte, quem cai que é mais incompetente que o outro. porque assim... então, assim... Então, se não dá você...
o Vasco foi um pouco menos inconveniente que o Bahia. Sim, mas o que eu acho é que dessa E que reta... o Santos... Nessa reta final... O Santos tomou 2-3-0. Eu acho que nessa reta final, a gente tem que glorificar... A gente bateu o jogo. A gente tem que exaltar o trabalho do Ramon Dias, desde que ele chegou ao Vasco. Pensando na continuidade, ano que vem. Apenas por conta do Ramon Dias e dos reforços que o Vasco hoje ainda tem chance de não ser rebaixado, porque senão, se viesse outro técnico com menos capacidade que ele, não teria. Não. Já teria sido sacramentado o rebaixamento há muito tempo. Agora, nesses últimos jogos, acho que das substituições, o Ramon tem pecado um pouco, principalmente por conta da demora em colocar o Paê em alguns momentos. E o Paê já tá magrinho, tu olha, já tá fininho. E tu vê que quando ele entra, ele já sai criando. Por exemplo, no jogo... Cria na hora. Quando ele entra, você fica sem ninguém no banco para colocar. O Vasco é um time titular. Aí... Mano, não dá, né? Você olha a escalação. Não, vamos mexer no time no segundo. Faço esse desafio para você e para vocês. Vamos mexer no time no segundo tempo. Vascão na gama. Pega aí o banco do Vasco. Tem que botar o Paê no meio. Tem que botar. Pegar o banco do Vasco Paulinho aqui. se mata pelo tempo Porque todo. muitas vezes ele tem que Segundo começar tempo ele jogando. Não, mas ele não costuma o jogo começar. É muito difícil. Ele começou contra Muito raro. Os últimos ele tudo do Corinthians. Corinthians ele começa. Foi o único. Começou no banco contra o Atlético, começou no banco do Grêmio. algum jogo Assim, lá de atrás. nome, daria até pra... Tem o Alex Teixeira no banco, Então, mas... O Alex não faz... Mas é com todo aquilo, né? respeito, Só né? no nome. Assim, o Alex não Só, tem mano. entrada, não tem surtido no Pega efeito o banco nenhum. pra Pra baixo Praxedes, quando quer, Não, É, mas mano. tem que querer. Esse que é o problema. O Jair tem entrada melhor do que o Praxedes. Então. Então, tem que Jair. querer. Mas aí, por exemplo, Aí você chegou... vai mexer no time Vasco precisando de gol. Você olha. Ou Seba. Jair. Porra. Seba. Os dois melhores tecnicamente, claro, estão jogando mal. O Alex Teixeira nem entra, mas assim, o Alex Teixeira, que chegou com uma expectativa absurda, e o Praxedes, que já teve seus momentos lá no Inter. Então, o Alex Teixeira ele foi mal na Série B. Série B. Ele mal chega na Série A né? também. O Eric Marcos, né? É o menino da base que tá fora ali, só acho que machucou. Era o menino que entrava, dava o calor. Mas, por exemplo, chega o jogo contra o Corinthians, o Vasco não pode sofrer a tal pode. ponto de, por exemplo, o Maicon era a quarta opção do Santos. Beleza que tá fazendo um ótimo campeonato pelo Vasco. Ótimo campeonato Faz pelo falta, Vasco. hein? Entrou Faz falta. capaz. Por exemplo, quando sai... Pô, não. Quando sai, por exemplo, não pode ser o absurdo dos absurdos, que é o Vasco... Saiu o Michael, saiu o Bambu, que já lá não é lá essas coisas, e mais um. Tem um terceiro Léo. que jogou. E o Léo. Então, Aí jogou com o Medel caiu e... o Medel e Capasso. Medel e Capasso. E aí o... Medel com virilha aberta no final do jogo. Então, mas... Se arrastando. O meu ponto é, o Vasco tomar os gols que tomou pelo alto contra Não, foi bizonho. contra o Corinthians, por exemplo, que... beleza que vai cair com a ausência do Maicon e do Léo. Beleza. Mas a forma como o Corinthians fez os gols, fazendo troca de passe, isso é Que não era, o Corinthians não consegue fazer. Por exemplo, esse empate, se o Vasco empatasse contra o Corinthians, já estaria em uma situação ainda mais confortável, por exemplo. Era pra Mas é bom a gente vencer. lembrar a história Era do pra Vasco é a seguinte. vencer. Não dava, A 777 monta um elenco no primeiro. Monta um elenco. O Vasco não tinha um time titular. Então chega no meio do campeonato, o Vasco contrata o time titular. E fica, obviamente, sem o... Contrata quase 11 jogadores. Se for pensar, ó, Léo Jardim já tava. O lateral direito é o Paulo Henrique, que não tava. Não tava. O Medel não tava, Maicon não tava. Piton estava. Aí você sai pro meio campo, acho que ninguém tava. Não, tava o Zé Gabriel já tava. Já tava, acabou sendo recuperado. Aí chegou Paulinho o não, Praxedes não, Peck já tava, Verrete não, e mais um que não tava, que é o Puma Paê, Rodrigues sei lá, chegou no Paê. começo ou no meio? Quem? Puma. O Rossi No também. começo. O Puma no começo. O Rossi também chegou depois. Também chegou Normalmente, que o Rossi também não tá entregando o que a gente imaginava, né? Porque ele se lesionou. Então o Rossi mas foi quando mal voltou, contra o Corinthians. Voltou mal, Muito mal. muito fisicamente mal. Foi Que é mal aquele contra o cara Cruzeiro. que te entrega uma Depende, reposição. depende Da parte 80% do físico. Agora, eu acho que assim, o Vasco ficando... Então, assim, o Vasco vai- contratou quase 11 jogadores aí, com 3, né, que já estavam no elenco O no Vasco time foi o time- titular. Ou seja, contratou, né, sei lá, 8 jogadores titulares. O Vasco foi a terceira E- equipe que mais investiu na temporada. Sim, Abaixo mas do Flamengo. investiu. Abaixo Mas do Flamengo... não é a folha E salarial. Palmeiras. A quarta folha salarial do Brasil é do É Corinthians. do Corinthians, É. Tô falando, como se Flamengo, gastou dinheiro... Palmeiras, Como se Atlético, gastou dinheiro Corinthians. errado ali no Vasco. Sim. Gastou mal. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!